Glória a Deus. Shalom, queridos. Amém. Abraça-me com teus braços de amor. Que coisa linda, né? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Amém. E finalizando essa conferência de identidade e posicionamento, eu quero falar o tema hoje: o posicionamento espiritual nos leva a andar sobre o impossível. Amém? Nós vamos andar e vamos superar o impossível, posicionados no lugar onde Deus tem para cada um de nós. O apóstolo Paulo diz: por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Em outro texto, em outra tradução diz: toda a família no céu e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados ou enraizados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais, diga comigo, infinitamente mais. Mais uma vez, diga infinitamente mais. Diga muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Que poder é esse? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? O poder liberado na ressurreição foi maior do que o poder da criação. É tremendo. E esse poder atua na vida da igreja. Então, de acordo com o seu poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade. Diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, quando nós entendemos a chamada de Deus para nós, quando nós começamos a compreender o que é ser um povo realmente que está envolvido no ID, um povo envolvido nessa grande comissão apostólica. O povo apostólico é o povo do envio, e quando nós estamos debaixo do envio, nós estamos debaixo de autoridade. A grande autoridade da nossa vida não vem naquilo que nós acordamos de manhã e falamos: eu quero fazer algo. Vem naquilo que você já tem uma direção de Deus e você diz: eu decido fazer o que Deus tem para a minha vida. É entender que nós estamos debaixo de um grande envio, que a nossa vida, ela passa a ter consistência e relevância quando nós entendemos isso. E no capítulo 14 de Mateus, no versículo 22 ao 33, nós vemos um momento em que Jesus envia os seus discípulos para uma travessia. E esse envio, ele não é um envio ocasional. Jesus não está dizendo: ei, Fábio, vai, se possível, para o outro lado. Jesus é enfático, categórico: vamos para o outro lado. Ou seja, e se acontecer alguma coisa? É aí que você vai perceber que debaixo do envio, você não é uma pessoa comum, você é sobrenatural. Você não está entendendo? Debaixo do envio, nossas vidas saem
do comum e nós entramos para o sobrenatural. É nesse ponto que a igreja se torna relevante. É quando ela começa a entender que ela não é um lugar onde as pessoas se reúnem. Ela é uma pessoa. Ela é um corpo. Ela cumpre o propósito eterno de Deus aqui na terra. Ela vive para ir cumprir a vontade daquele que a enviou. E quando nós andamos dessa forma, não há limites, não há impossíveis. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O envio é poderoso, mas o vento é contrário. O envio é maravilhoso, mas as oposições são reais. Elas são reais, porque no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Então, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, remando num barquinho, de língua para fora, dizendo, por favor me espera. É isso que está no texto. Como que ele foi? Andando por sobre o mar. Diga bem firme, andando por sobre o mar. Diga, o meu Senhor sempre vem andando sobre os problemas, sobre as circunstâncias, sobre o impossível, para me fazer lembrar que quando estou debaixo do envio, eu estou nele e ele em mim, e eu posso viver o sobrenatural. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias? Debaixo do envio, eu nele e ele em mim. Amém? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu. Essa palavra é a mesma palavra que ele disse para Moisés, quem é você? Yahvé é o meu nome, eu sou. Sou eu sou. Essa palavra eu sou, ela traz uma conotação tremenda, porque o nosso Deus é tudo. Eu preciso de cura, Yahvé, Rafá, eu sou a cura. Eu preciso de paz, eu sou o Shalom, o Deus da paz. Eu preciso vencer minhas batalhas, meu nome é Yahvé Tsabaote, o Deus dos exércitos de Israel. Eu sou. E Jesus está dizendo, não é apenas dizendo sou, é eu sou. Para os judeus isso tinha um significado muito intenso, porque não era apenas alguém dizendo sou eu, ele está dizendo eu sou, Yahvé é o meu nome. Eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o começo e o fim de todas as coisas, eu sou a estrela mais brilhante da manhã, eu sou o amanhecer de um novo dia para vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe, queridos, quando Jesus dizia que Ele era o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele está falando de 3 portas que os judeus entendiam, nós muitas vezes não entendemos. Ele está dizendo, eu sou o santuário. A porta do caminho é a porta do átrio, é aquela que dá acesso ao altar do sacrifício. Ele diz, essa porta sou eu, e eu sou o altar. Mas eu também sou a porta, eu sou a porta da verdade, a porta do santo lugar. Eu sou a verdade, quando você entra para servir, você entra também em mim. Mas eu também sou a porta da vida, do santo dos santos, e aquele que vem em mim, tem acesso ao lugar mais íntimo da comunhão com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O véu que foi rasgado, que deu acesso a você, não é o de Jerusalém, é o véu que foi rasgado na carne do próprio Senhor, e que nos deu acesso ao Deus Todo-Poderoso.
e nos fez chegar no lugar mais íntimo da comunhão. Então, então a gente precisa começar a entender esse posicionamento. E ele está dizendo: sou eu, não tenham medo, fiquem tranquilos. Ei, sou eu. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, andando sobre as águas. Jesus falou: pode vir, pode vir. Ele disse: vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Sabe, pastor Fábio, eu vejo muita gente dizendo: Pedro não teve fé e afundou. Eu quero ver ter fé e sair do barco para andar sobre as águas. Eu quero ver você ter fé de sair desse lugarzinho que você chama de zona do seu conforto e entrar no sobrenatural de Deus. Eu quero ver você ter fé na palavra dele, que está dizendo: pode vir a mim, vem, sai desse lugarzinho que você se sente seguro, desse barquinho que está sobrando aí nas águas. Sai desse lugar que você se sente tão seguro, mas ele está a ponto de afundar. E vem andar sobre aquilo que está afundando sua casa, sua família, sua vida. Pedro foi. Isso é tremendo. Ele diz: se és tu, vem. Ele foi. Porém a palavra do Senhor nos diz que, reparando ele na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e eis que estavam no barco, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que tremendo quando nós estamos debaixo do envio, porque mesmo, Luciano, quando as ondas nos fazem afundar, a mão dele está tão próximo que vai nos trazer de volta para cima. Quando nós estamos debaixo do envio, a proximidade dele é tão grande, que basta ele estender a mão e ele já está com você de volta. E eu quero hoje começar essa palavra profetizando aqui nesse lugar. A mão do Senhor está aqui para trazer de volta muitos de vocês, porque você não nasceu para afogar-se, você não nasceu para cair no meio dessa provação, você nasceu para andar por sobre estas águas, você nasceu para ir sobre essas circunstâncias, você nasceu para viver o sobrenatural, e aqueles que estão debaixo do envio vão viver esse sobrenatural, em nome de Jesus. Diga bem alto, eu. Amém? Porque nós não somos um povo que vai para um lugar, nós somos a igreja que foi enviada. Essa é a nossa posição. Aonde você está indo? Eu estou indo para a reunião dos santos, para o lugar onde as moradas do Altíssimo se reúnem, porque Deus está no meio dela, jamais será abalada. Eu faço parte de algo muito maior. E quando você sai daquele lugar, eu sou casa de Deus, morada do Senhor, e Ele vive em mim e eu nele. E eu estou pronto para dizer: sim, Jesus. Sim, Jesus. Não se trata de pedir para o Senhor abençoar o meu caminho, se trata de eu conhecer qual é a tua vontade para a minha vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Muda a minha forma de pensar. Você pode colocar a mão na sua cabeça dizendo: muda. Romanos 12, 2, muda a minha forma de pensar. Sabe, queridos, essa mudança é uma metanoia, é uma metamorfose, é aquela lagarta rastejante que entra no casulo, e ela não sai de lá uma lagarta alada, ela sai dali um novo ser, ela sai agora um novo ser, uma borboleta. Ela não rasteja, agora ela voa. Ela não come folha, ela agora se alimenta do néctar, porque ela está indo para lugares mais altos. E eu quero dar uma palavra para você nesta noite: você não é apenas um serzinho mudado, você é alguém transformado, porque nasceu de novo para viver a glória de Deus. E é isso que a gente precisa ter em mente. Sabe, queridos, Jesus, ele estava ministrando uma multidão,
e ele viu uma necessidade de pão, e ele chamou os discípulos dele e disse: eu quero alimentar essa multidão. E o que Jesus estava falando com eles: vamos nos associar nesse projeto do reino. Imediatamente alguém fez conta, e ele disse: o dinheiro que nós temos em caixa não dá. Jesus não pediu dinheiro, Jesus não pediu pão, Jesus só disse: vamos dar comida para eles, vamos alimentá-los. Alguém disse: mas ainda que nós tivéssemos todo o dinheiro, aonde compraríamos o pão? De repente um menino disse: eu não tenho muito, mas o meu lanche eu semeio hoje nas mãos do Senhor. Uau! Eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu ponho na mão do Senhor. E Jesus disse: é o que eu preciso. Coloca todo mundo organizado. E ali ele multiplicou os pães, alimentou todo mundo, e ainda sobraram 12 cestos. Eu acredito que aquele menino ainda levou para casa muito mais do que ele entregou para o Senhor Jesus. E só o contentamento, Joelma, de ver que o meu lanchinho não supriu só a mim, mas supriu uma grande multidão, trouxe relevância para a vida daquele menino. Escute, a sua vida é muito mais do que você imagina. Aquilo que está na sua vida pode alimentar multidões. Aquilo que Deus plantou em você vai suprir não só a você, vai suprir não só a sua casa, vai suprir multidões. Quando nós entendemos isso e colocamos: Senhor, eu não sou muito, eu não tenho muito, mas o que eu sou e eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Faz aquilo que o Senhor quer. Talvez você diga: eu não sei falar muito bem. Não tem problema. Você talvez diga: mas eu não tenho tanta capacidade teológica. Não tem problema. Pega o que você tem, coloque nas mãos dele e diga: envia para onde o Senhor quiser, porque no teu envio tem milagres e tem sobrenatural para a minha vida. É assim que eu quero viver, é assim que eu quero andar. E sabe, queridos, quando Jesus termina de fazer esse grande milagre, ele ordena, ele envia os discípulos, e ele está enviando os discípulos para uma região. Eu tive alguns meses nessa região de Gadara, que hoje fica na região da Jordânia, e aquela região naquela época fazia parte das Decápolis, das 10 cidades de Israel, ali na região da Galileia. E naquela cidade havia uma prisão, naquela cidade havia uma potestade, um principado, havia uma realidade espiritual terrível. E Jesus agora ele está enviando a sua equipe, ele diz: vão, atravessa, e do outro lado nós vamos nos encontrar. E quando eles começam essa travessia, inicia-se uma grande batalha espiritual. Aquela tempestade não é uma tempestade normal, comum, uma grande batalha, porque quem vem ao encontro da equipe de Jesus são os demônios que não querem que entre naquela geografia a palavra de redenção e de libertação. Deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. Sabe, queridos, existem territórios mais perto de você do que você imagina, dominados por principados e potestades, que não querem que entre a palavra da verdade. Mas algo que eu preciso que você entenda, é que o Senhor está dizendo: ei, você é a pessoa que eu escolhi para levar libertação nesses lugares, você é a pessoa que eu escolhi para levar vida nesse lugar. Como, Senhor? Simplesmente diga sim, porque quando você menos esperar, o sobrenatural está vindo sobre a sua vida. Simplesmente diga sim. Senhor, eu vou. Jesus só não vai conosco, fica tranquilo. E a Bíblia diz que quando eles entram naquele problema, Jesus vem andando sobre as águas. E como não havia outro barco na praia, Jesus vem mostrando a eles que ele tinha autoridade diferenciada. Ele andava sobre as águas. Andar sobre as águas representa a autoridade que Jesus tem para cada um de nós.
para vencermos aquilo que nos parecia impossível, para vencer as tempestades, as águas revoltas do mar das nossas vidas. Andar por sobre as águas é uma forma dele mostrar: ei, o que eu faço, vocês vão fazer coisas muito maiores. O que eu estou fazendo é apenas uma demonstração de coisas muito maiores que vocês vão viver. Jesus poderia ter vindo remando, mas ele, de forma estratégica, deixa os discípulos no barco, mostrando para eles que aquele barco não suporta uma tempestade, mas o Senhor que os enviou é Senhor sobre céu e terra, sobre todas as coisas, e Ele é o poder. Ele não tem poder, Ele é o poder, porque Ele é o poderoso de todos os poderes. Ele é Senhor. Sabe, queridos, existem duas formas de nós enfrentarmos tempestade. A primeira é na força do nosso braço, no nível da nossa carne, no olho do furacão, sendo engolido pelas circunstâncias, onde há contendas, confusões, medos, acusação. Como você tem enfrentado as suas tempestades? Como você tem enfrentado aquilo que se levanta? O que são essas tempestades? São aquelas que não mandam aviso. De repente o céu está limpo, o mar está calmo e tudo muda de uma hora para outra. Quantas coisas podem mudar da hora para outra? Um diagnóstico pode mudar toda a história de uma família. Uma situação que você ficou sabendo pode mudar toda a história de uma geração. Como você tem enfrentado as suas tempestades? Na força do braço, trazendo discórdia, ou essas tempestades têm trazido unidade, têm trazido submissão, têm trazido dependência de Deus? O segundo é enfrentá-las nos lugares altos, no lugar espiritual que Jesus conquistou na cruz, acima das tempestades, acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todos os dominadores, na arquibancada superior. É nesse lugar que o Senhor está chamando você. Isaías 55 diz: ei, meus caminhos são mais altos que os de vocês, e os meus pensamentos também. Em outras palavras, ele está dizendo: sobe aqui, vem para a arquibancada superior, vem para o lugar mais alto, vem para esse lugar mais alto. Sabe, queridos, é nesse lugar mais alto, aonde Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Diga comigo: já. Ele não vai, Ele já, em Cristo Jesus, acima de todo principado e toda potestade. Esse é o nosso lugar. Declare comigo bem alto: estou subindo para os lugares altos. Diga bem firme: estou subindo para os lugares altos. Diga: ali eu exerço autoridade sobrenatural. Diga: em nome de Jesus, hoje eu decido, eu vou subir para os lugares altos. Chega de ficar apanhando aqui embaixo. O meu lugar é aqui em cima, aonde todos os principados e potestades estão debaixo dos meus pés, porque eu sou o corpo de Cristo Jesus na terra. Amém? Como nós fazemos? Muitos acham que se tiverem mais isso ou aquilo, a tempestade vai acabar. Mas o segredo para ter bonança é se encher do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Busquem essa intimidade. Busquem esse encher-se. Para encher essa garrafa, eu preciso esvaziar ela. Se esvazie de si mesmo, para que Deus lhe encha do Espírito Santo de Deus. Seja cheio desse Espírito. Sabe, queridos, para andar sobre as águas e exercer autoridade sobrenatural, é preciso primeiramente
entender o poder do envio. Pastor Fábio, o poder do envio, ele precisa ser compreendido pela igreja. Quando nós entendemos o poder do envio, nós começamos a entender, Pizza, qual é o motivo pelo qual Deus ainda nos deixou aqui na terra. Porque veja, se o que Deus tinha para nós era nos salvar e levar para o céu, por que eu estou aqui? Para que eu vou viver num mundo como esse? Para que eu continuar aqui? Então o que deveria acontecer, Janaína? No momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, sou abduzido. Mas há um propósito muito maior. Há um propósito maravilhoso. E é por isso que a igreja vive debaixo desse propósito, dessa posição do envio. Os discípulos, quando foram para o outro lado, estavam debaixo de um envio. Foi Jesus que enviou os discípulos para entrarem no barco e passarem para o outro lado do mar. A bênção de Deus se manifesta quando nós estamos debaixo do envio. Eu vou repetir, a bênção do Senhor se manifesta quando nós estamos debaixo do envio. Mateus 6,33 diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A bênção, esse baru, essa bênção que não traz dor, que enriquece sem dor, ela está debaixo do envio. Quando nós estamos no envio, quando nós estamos no corpo, o problema é que muitos ainda não entenderam e acham que o envio é a invenção dos pastores, que o envio é a invenção das igrejas, por quê? Porque muita gente ainda não entendeu a posição, só consegue compreender cargos. A gente precisa mudar. Porque cargos a gente tem em empresa, a gente tem em clubes, a gente tem em coisas. Aqui é o corpo de Cristo e você precisa encontrar a sua posição. É a sua posição. E é nessa posição que nós começamos a experimentar esse shalom, essa paz. Sabe, queridos, em João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus passou lodo nos olhos de um cego e o enviou ao tanque de Siloé, e ele voltou curado. Agora veja, pare e pense, o cara está cego, Jesus passa lodo, cuspe com terra nos olhos dele, e diz, vá para o tanque de Siloé. Alguém diz, mas ele está cego ainda. Pois é, como que ele achou aquele lugar onde Jesus estava? Porque ele não acharia o tanque de Siloé? Porque ele era cego, não mudo. Debaixo do envio, ele encontrou o lugar onde Jesus disse que ia ter cura para a vida dele. Você está entendendo isso, queridos? Aquele homem foi cego, perguntando aonde é o tanque. Por que você quer o tanque? Porque eu preciso me lavar. Ei, eu tenho água aqui. Não. O lugar que eu vou me lavar é o lugar do envio daquele que colocou lodo nos meus olhos, porque aquele que me enviou é poderoso para cumprir naquele lugar aquilo que ele falou para a minha vida. Escute, tem um lugar de envio que é maior do que qualquer coisa no meio do seu caminho, e lá nesse lugar tem uma bênção esperando a sua vida. Quantos aqui creem? Dê um aplauso bem forte ao Messias, porque debaixo do envio tem bênção de Deus. Sabe, queridos, pare e pense. Jesus poderia facilitar para aquele homem? Poderia, mas Jesus não facilita. Jesus nos conduz. Sabe, quem facilita é o diabo. E por isso que o mundo está perdido, porque as facilidades do diabo estão levando todo mundo para o buraco. O Senhor não facilita, Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho de Jesus não é um caminho de facilidade, é um caminho de decisão. Eu vou repetir, o caminho de Jesus não é um caminho de facilidade, é um caminho de decisão. A religião pode até abrir uma porta larga de facilidade para você, mas quando você se encontrar com Jesus, Jesus vai dizer, o meu caminho é de decisão. Está decidido? Vamos. Está decidido? Vamos. Por quê? Porque eu já venci tudo, e aqueles que estão em mim são mais que vencedores. Muito mais. É posicionado que a gente vai encontrar isso.
Essa maturidade muda a nossa mente, muda a nossa forma de lidar com as nossas tempestades, muda a nossa forma de lidar com os nossos problemas, muda a nossa forma de lidar com aquilo que é maior do que nós. Aquela tempestade era maior do que eles, homens experientes, homens acostumados ao mar, pescadores, mas eles diziam: vamos morrer, vamos morrer. E o interessante, olhe para mim, é que eles estavam tão preparados para morrer, que quando viram Jesus vindo socorrê-los, eles achavam que Jesus era um fantasma. Em nome de Jesus, eu quero hoje quebrar todas as figuras de fantasmas na sua mente, e que você possa renovar a sua mente hoje, e trazer esperança, e trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Tira da sua mente essa imagem, porque, queridos, a mesma fé que você usa para perder, você pode usar para vencer. Aposto como é isso? Tem gente que crê na perda, tem gente que crê, pastor Fábio, chama a existência as coisas que não são como se já fossem para suas derrotas. Escute, comece a chamar a existência as coisas que não são como se já fosse baseado nas promessas de Deus para a sua vida, baseado na vitória. A palavra do Senhor nos mostra que Abraão, em Gênesis 12:1, ele foi enviado e viveu a quebra da esterilidade e se tornou pai de nações. O Senhor disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? Eu vou te mostrar, vai embora. Vai embora. Você percebe que Deus não facilita no envio? Mas uma coisa eu posso lhe dizer: aquele que crê vai viver coisas que ninguém nunca viveu. E eu quero profetizar que esse é o ano de você viver o que você nunca viveu na sua vida. Só os que creem, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Escute, eu fico imaginando a família de Abraão dizendo: que doidura é essa? Quem falou com você? Olha, não dá para explicar, mas aquele que falou comigo disse para eu sair. Para onde? Não sei, mas estou indo. Estou indo. Teve um dia que Abraão, com o menino dele já grande, o Senhor enviou ele para onde? Para o Monte Moriá. E ontem o pastor Fábio falou o poder de uma semente. Abraão tinha um filho, Deus queria dar uma nação para ele, e Deus disse: vai lá plantar a semente lá no Monte Moriá. E Abraão foi levar o seu filho para sacrificar no monte, e quando ele ofertou Isaque, ele voltou de lá pai de nações. Por quê? Porque debaixo do envio sempre vai ter milagres na sua vida. Em Lucas 17:11, o Senhor Jesus encontrou 10 leprosos, e eles disseram: você pode nos curar? Ele falou: pode ir, mostrai-vos aos sacerdotes. E debaixo desse envio, eles foram limpos. Pena que só um voltou para agradecer aquele que lhes enviou, aquele que deu a palavra de comando. Só um voltou para dizer muito obrigado. Sabe, queridos, muitas vezes a tempestade no meio do caminho é incompreensível e incompatível com os teus olhos, com a promessa de Deus. Mas Deus não nos coloca em projetos falidos. Deus não nos faz entrar no barco para afundar e morrer no meio da tempestade. Pelo contrário, esse barco vai lhe fazer chegar do outro lado do mar, o lugar da tua promessa. Escute, Deus não tem projetos falidos para essa igreja. Eu vou repetir mais uma vez: Deus não tem projetos falidos para essa igreja. O Senhor não tem projetos falidos para você. Deus não tem projetos falidos para a tua família, para a tua casa, para você. O projeto dele é lhe fazer vencer e superar todo o impossível e viver de uma forma diferente. Sabe o que vai acontecer depois dessa vitória? Você vai sair um homem e uma mulher de fé, e quando você encontrar outras pessoas vivendo a mesma coisa, você vai poder dizer: eu sei o caminho da vitória, eu conheço o caminho. Como que você venceu isso? Vem,
para onde? Renuncia também. Vem para o caminho da renúncia, vem para o caminho da entrega e entra debaixo do envio, porque no final desse envio tem milagres esperando cada um de vocês. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de vida e não de morte, para lhes dar o fim que vocês desejam. Sabe, queridos, Deus disse: eu tenho um futuro e uma esperança para vocês. Quando nós queremos viver o poder, para nós exercermos essa autoridade sobrenatural, é preciso subir ao lugar mais alto, para orarmos, para buscar o Senhor. Olha que interessante, Jesus não foi com eles no barco, pois eles subiram um monte para orar. Aliás, durante todo o seu ministério, ele dedicava horas de oração, jejum e comunhão com o Pai. Ele era ativo, mas nunca caiu no ativismo. Olhe para mim, Jesus era um líder ativo, mas ele nunca caiu no ativismo. Nada da atividade ministerial dele tirou ele da presença do Pai. O maior desafio nosso, que nos envolvemos com a obra no reino, é nunca perdermos a direção do Pai. Tempo de comunhão. Sabe, queridos, Jesus orava quando estava tudo bem. Jesus não fazia como muitos de nós, que só ora quando a água está aqui, que só busca quando nós não temos mais o que fazer. Não, ele tem uma vida de oração. Por isso que no meio das tempestades, ele não tinha medo. E eu quero dizer algo para você: no meio das tuas tempestades, você precisa estar com a vida no altar. O que vai fazer andar sobre as águas é a intimidade de cada um de nós com o nosso Deus. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Qual o nível de confiança que você tem com Deus? Que nível de intimidade? A gente precisa ter isso em mente. Sabe, queridos, para viver isso, esse sobrenatural, precisamos vencer o medo que nos faz enxergar fantasmas. A fé enxerga e o medo também enxerga. A tempestade era grande, os ventos eram contrários e os discípulos estavam morrendo de medo. Satanás é um espírito oportunista, e no meio dos teus problemas, das tuas angústias, das tuas tempestades, ele vai lhe fazer enxergar fantasmas, mentiras, vai tentar dizer que você vai afundar e morrer, e trazer um espírito de angústia, que é o contrário da fé. Aonde tem angústia, não tem fé. Aonde há medo, não tem fé. Não tem espaço para duas coisas. Satanás, ele trabalha dessa forma. Fantasma é assim, dá vontade de correr, de nem tocar no assunto, e quanto isso, ele fica mais forte, mas quando você enfrenta, ele desaparece. Há muita gente dizendo: eu não quero tocar nesse assunto, não quero falar disso. E cada dia que você está fugindo de falar de algumas coisas que lhe incomodam, elas estão ficando maiores, e tomando conta dos seus sonhos, da sua vida, dos seus sentimentos e da sua casa. Que tal começar a enfrentar isso debaixo do poder de Deus e perceber que em Cristo nós somos mais que vencedores, muito mais. Mas o problema é grande, sim, mas não é maior do que o nosso Deus. No capítulo 17 de 1 Samuel, havia um gigante afrontando o povo de Deus. Por 40 dias Saul, Abner e todos os valentes de Israel faziam aquele gigante ficar cada vez maior. Por quê? Porque ninguém enfrentava aquele gigante, e cada dia que passava, as afrontas eram maiores. Os comentários no arraial não tem quem possa enfrentá-lo. O dia que Davi chega naquele lugar, Davi diz: que é isso? Por que essa afronta não tem sido barrada? E alguém disse: está olhando o gigante? Ele falou: não, estou olhando para o meu Deus, porque Ele é maior do que o gigante. Que história é essa, Davi? O que ganha o homem que enfrentar esse gigante? Porque eu vou enfrentar. E alguém disse: vai ser genro do rei, vai ganhar isenção de impostos, falou um monte de coisa. Davi falou: eu vou.
E quando ele foi para enfrentar o gigante, Saul disse: não, vem cá, deixa eu te vestir com a minha armadura. Se a armadura de Saul fosse boa, Saul já teria enfrentado aquele gigante. Então cuidado, quando você vai enfrentar desafios, e gente que nunca enfrentou quer colocar na sua vida as armaduras dele para lhe travar. Escute, vá na força do Senhor, vá na tua força, vá como Deus tem lhe chamado, e não deixe que ninguém lhe demova dessa fé. Não deixe, não deixe. Davi tirou tudo fora, e o gigante disse: que é isso? Davi falou: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em o nome, diga, em o nome. Olha o que Jesus disse: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste. E hoje mesmo, olha Davi, hoje mesmo eu vou entregar a tua carcaça para as bestas feras do campo. Davi não foi pensando, será que vai dar certo? Ele foi na certeza, olhando para quem? Para o Senhor. E por isso ele voltou daquela batalha vencedor. Quando o gigante caiu, o povo que estava diminuído se agigantou. A tua vitória vai agigantar a tua família, a tua vitória vai agigantar a tua célula, a tua vitória vai agigantar a igreja, a tua vitória vai agigantar o povo de Deus que está ao teu redor. Uau! Meu Deus! A tua vitória vai levantar gente que você nunca imaginava. Agiganta os apequenados, porque quando nós nos posicionamos, céu e terra se unem e vem cumprir o propósito de Deus na terra. Sabe, queridos, desça do barco e ande sobre as águas. Enquanto você não entregar 100% a tua vida nas mãos do Senhor, o medo vai continuar lhe assolando. Enquanto você não confiar inteiramente no Senhor, o medo vai continuar lhe assolando. O barco, ele significa o lugar de segurança. Agora veja que o lugar de segurança, Luciano, estava afundando. Qual é o lugar de segurança seu que está afundando nesses dias, e você ainda continua confiando nele e não confia no Senhor? O que é que tem feito você não se atirar? Sabe, queridos, o que deveria trazer paz e liberdade, mas na verdade é o que lhe aprisiona, é o que lhe limita, é o que lhe impede de ter experiências poderosas com Deus. Os outros discípulos devem ter dito para Pedro: Pedro, você está louco? Fica aqui no barco, fica aqui. Pedro pode ter falado para eles: está no barco e está lá fora, é a mesma coisa, mas o meu Senhor está andando sobre as águas, e esse barco aqui está afundando. Eu posso ser até louco, mas eu confio no meu Deus, e eu vou aonde Ele for. Aonde Ele me mandar eu vou. Jesus, olha que Pedro sabia, entenda isso, queridos, olha o segredo que está por trás disso tudo. Pedro sabia o poder do envio. Se és tu, me envia. Se és tu, me envia. Vamos falar junto? Se és tu, me envia. Se és tu, manda eu ir. Queridos, o Senhor está aqui nessa igreja, queridos. Eu vou falar mais uma vez, Ele está aqui nessa igreja. E o que não falta todos os dias aqui, Ele dizendo para você: pode sair desse barco e vem. Pode sair desse barco e vem. Meu Deus, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha promessa, o meu tesouro. Ele é poderoso. Sabe, queridos, Esther, quando ela entendeu o poder do envio,
ela disse: se perecer, pereci, mas eu não fico mais escondida no meu quarto no palácio, porque não foi para isso que eu fui enviada para cá. Eu fui enviada para cumprir um propósito muito maior. Hoje eu entro na presença do rei, hoje eu saio do meu barco, hoje eu ando sobre as águas, hoje eu vou. E quando ela entrou, o rei falou: minha rainha, minha pombinha maravilhosa, como eu estava com saudade de você. Pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. Quando Pedro saiu do barco, ele estava indo para a presença do Rei dos Reis, ele estava indo ao encontro do Senhor. Ele está dizendo: eu abro mão da minha segurança, mas eu não abro mão de estar com o meu Rei, com o meu Senhor, com aquele que criou os céus e a terra. Eu digo sim para ti, Jesus. E ele anda sobre o mar. Sabe, queridos, sai desse barquinho, porque quando você exerce essa autoridade sobrenatural, você anda sobre as águas. Eu poderia passar a noite aqui dando nome para as águas que você precisa andar sobre elas, mas a maioria de vocês conhece. Hoje é noite de nos posicionarmos, porque tem uma vitória tremenda chegando na sua vida. Sabe, queridos, Deus vai dar a cada um de vocês, nesse processo de sair do seu barco, nesse processo de dizer sim. Hoje Deus quer liberar nesse lugar estabilidade emocional para muita gente que está aqui. Quantos precisam dessa estabilidade emocional? Sabe, queridos, o que mais nós temos visto nos últimos dias, e está aí a Sueli, que é profissional nessa época, é gente desestabilizada emocionalmente, dentro das igrejas, pessoas que estão completamente vulneráveis. Lá na nossa igreja nós temos 2 psicólogas, dando consultas lá na igreja, porque o nível de crianças, jovens e adolescentes desestruturados emocionalmente é muito grande. Alguns deles têm que tomar medicações para ajustar o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro, para começar a andar de novo. Então veja, nós vivemos numa geração de gente desestabilizada emocionalmente. Nós vivemos numa geração de pessoas que amanhece o dia e elas são heróis da fé e adormecem dentro de um buraco de angústia, de depressão. Nós vivemos nesse tempo, e é nesse tempo que o Senhor está dizendo: ei, eu tenho um lugar de segurança para você, eu tenho um lugar de estabilidade para você, eu tenho um lugar melhor para você. Sabe, queridos, o Senhor está dizendo: eu quero estabilizar as suas emoções, eu quero estabilizar os seus sentimentos, porque quando os seus sentimentos estiverem estabilizados, a sua fé vai fluir de uma forma diferente. Sabe, queridos, ou você sai desse barco e anda sobre as águas, ou você vai ficar nesse lugar agitado de um lado para o outro. Agitado, agitado, agitado. O que eu conheço de pessoas que me dizem que quando coloca a cabeça no travesseiro, o cérebro não para. A angústia, as preocupações. Talvez eu esteja falando com a realidade de muitos aqui, mas eu venho também dizer para você, como profeta do Senhor, que hoje tem um milagre aqui para a sua vida. Deus vai derramar nesse lugar estabilidade emocional sobre a sua vida. Só os que creem e recebem, dêem um aplauso bem forte ao Messias. Segundo, a paz que excede todo entendimento. Jesus, quando chega, ele diz: Shalom, não tenham medo, eu cheguei.
Alguém diz: é um fantasma. Não, é o livramento da sua vida. Shalom, fique em paz, porque eu venci todas as coisas. Há uma paz, e essa paz, ela não é um sentimento, pastor Fábio. Essa paz é uma pessoa, chamado de o príncipe da paz. Ele é Emanuel, Deus conosco, é o Senhor Todo-Poderoso. Essa paz que ele diz: não dou a vocês como o mundo dá, porque para o mundo paz é ausência de problemas, queridos, e tem um monte de gente que aparentemente não tem os problemas que afligem a maioria dos seres humanos, mas estão sem paz, porque a verdadeira paz só pode acontecer quando o príncipe da paz chegou na sua vida, e ele já está aqui, queridos. Terceiro, alegria em tempo de tempestade. Quantos querem viver essa alegria em tempos de guerra? No tempo da tempestade, alguém olha para você e diz: está louco? Não, estou cheio da paz. Por quê? Porque eu tenho certeza que a vitória minha está chegando. A vitória está chegando. E por último, tem um batismo de fé aqui nesse lugar. A certeza de que Deus está no controle e não vai deixar afundar. Hoje, os teus olhos vão parar de enxergar fantasmas e começar a enxergar o socorro, o livramento e as possibilidades do Senhor. Enfrente os seus fantasmas, declare com fé: eu vou enfrentar os meus fantasmas e enxergar o socorro de Deus para a minha vida. E na madrugada, fora de toda previsão, sem que eles clamassem, sem que ninguém pedisse, Jesus saiu para salvá-los. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor está chegando no amanhecer da sua vida.